If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. O meu convidado de hoje é cientista social e mestre em engenharia de produção. Já foi office boy, operário metalúrgico e jogou nas categorias de base da Ferroviária. Começou sua militância em movimentos sociais ligados à Igreja Católica. Na política, foi vereador, deputado estadual, ministro de Estado e comandou a Prefeitura de Araraquara em 4 mandatos. Eleito com folga, é o novo presidente nacional do PT em uma imensa encruzilhada histórica. Edinho Silva, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Uma alegria estar aqui. Uma alegria. Conseguimos marcar finalmente, né? Tava no marca, desmarca. Um dia a gente marcou e a gente não conseguiu vir aqui por intempéries do tempo. Choveu pra caramba, trancou São Paulo, mas agora estamos aqui. Deu certo. Deu certo. Edinho, antes de mais nada, parabéns pela eleição do PT, comandar um partido... Eu até fazer uma primeira pergunta. Qual que é o tamanho do PT no mundo hoje? Assim, a gente sempre fala que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Assim, se você fosse comparar com os partidos no mundo hoje, o PT é certamente um dos maiores partidos do mundo da esquerda, né? É um partido com 45 anos. Né, Leandro? Poucos sobreviveram a isso, né? Não, e pela tradição brasileira, né, é um partido longevo. Não é tão longevo como o MDB, claro, né, que é um partido que ele vem desde a ditadura militar, mas é certamente o maior partido de esquerda de fato da América Latina, um partido com 3 milhões de filiados, e certamente um dos partidos mais relevantes hoje da esquerda mundial. Né? Claro, maior do que partidos de esquerda na Europa, com certeza, né? Talvez do que a maior parte deles, ou talvez todos, né? Com certeza. Edinho, o que muda no PT a partir de agora? A gente estava conversando um pouco aqui fora do ar, né? Tem uma ânsia, né, por uma mudança. Aqui, aliás, uma entrevista que eu fiz, que foi ótima também, convidar o pessoal a assistir, com a Gleisi Hoffmann, comandou o partido num momento muito difícil. Sempre gosto de lembrar que o PT teve até pedido de cassação de registro, né? Um partido que, em algum momento, muita gente no Brasil queria que acabasse de fato, né? E a Gleisi fez uma presidência ali uma presidência quase de guerrilha, né, Dinho, naquele momento, principalmente o Lula preso, assim. Eu acho que muita gente criticou a ministra Gleisi sem olhar para dentro do que estava acontecendo. Acho que pouca gente seguraria aquela onda, né? Passaram-se os anos e hoje a gente tem um novo desafio aí, com a eleição no ano que vem, e tem uma sede de mudança dentro do próprio partido. O que a gente pode esperar do PT para os próximos anos? Primeiro, eu quero reafirmar, né, a sua introdução, dizendo que, na minha avaliação, a Gleisi é a maior dirigente da história do PT. Né? O momento histórico que ela dirigiu o partido, ela foi a dirigente do PT, né, a presidenta do PT, no processo do presidente Lula preso, né, comandou o Lula livre e depois comandou o Partido dos Trabalhadores na construção da eleição do presidente Lula em 22. Isso. Então, de fato, é um diferencial a gestão da Gleisi. Mas, claro, eu sempre digo, né, o partido ele é um instrumento de intervenção na realidade. É claro que a realidade hoje, ela exige do PT desafios imensos, né? Eu tenho dito que o desafio imediato do PT, que não é tão imediato, porque eu acho que no mínimo é uma luta de médio prazo, é nós derrotarmos o fascismo no Brasil, que ninguém tenha dúvida, né, de nós caracterizarmos que uma parte hoje da política brasileira, da direita e daquilo que se caracteriza como ultradireita, é reflexo do avanço do fascismo no mundo, né? Portanto, no Brasil, você tem hoje forças políticas, lideranças políticas que se movem pelo fascismo, né? E, recentemente, nós vimos, né, que, na minha avaliação, o maior líder fascista do século XXI é o Trump. Eu não tenho nenhuma dúvida nessa caracterização. Você já classifica ele como um líder fascista? Não, eu não tenho dúvida, e do ponto de vista histórico não pode ter dúvida. Primeiro,
né, o Trump ele assume o governo norte-americano dizendo que ele vai anexar o Canadá. Claro. Que ele vai ocupar a Groenlândia, que ele vai ocupar o Panamá, né? Ele lança a maior campanha da história americana contra os imigrantes, de deportação de uma forma que rasga a Declaração Internacional de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos. O Trump, ele obriga a prefeita de Washington a apagar das ruas de Washington a frase "vidas pretas importam", que é uma frase, né, que ela é forjada, né, no assassinato do George Floyd, que escandalizou o mundo. Né? Na minha avaliação, se o mundo civilizado não levantar a voz, o Trump está transformando El Salvador num campo de concentração do século XXI, não só a forma desumana com que os imigrantes venezuelanos têm sido deportados, mas famílias separadas crianças separadas das suas famílias, denúncia de tortura, de violência sexual, de abuso. Então, um presidente que constrói esse cenário, né, e que lida com o mundo da forma como ele está lidando, né, usando a tarifa, que é um instrumento da Organização Mundial do Comércio, para equilibrar as relações comerciais, usando politicamente, Sim. né, decretando tarifa contra a China, contra a Rússia, contra a comunidade europeia, contra os parceiros históricos dos Estados Unidos, como Canadá, México, Brasil, enfim. Ele usa as tarifas, né, que é um instrumento de regulação, como uma forma de retaliação política. Então, enfim, eu não tenho nenhuma dúvida que o Trump é um líder fascista, né? E se você quiser, inclusive, identificar internacionalmente, não só pelos seus atos, a aliança que ele constrói com a Meloni, que é a primeira-ministra italiana, que se identifica, se reconhece, fez campanha, se elegeu como uma líder fascista. Sim. E a aliança que o seu governo constrói com os nazistas alemães. Então, nós estamos vendo um cenário grave do ponto de vista político internacional, e que o Brasil não é uma ilha, né? Várias lideranças da política brasileira não só vestiram o bonezinho do Trump na sua vitória, mas têm se movido por essa forma de pensamento, por essa concepção política. Então, eu penso que o Partido dos Trabalhadores tem uma missão histórica nesse momento, que é derrotar o fascismo no Brasil. E, claro, para derrotar o fascismo no Brasil, nós vamos reeleger o presidente Lula em 26, que a vitória do presidente Lula significa não só a reafirmação de um projeto nacional de país, né, de nós reorganizarmos políticas públicas, fortalecermos políticas públicas, né, que constroem as condições, né, de oportunidades para o povo brasileiro, a retomada do PAC, do Minha Casa Minha Vida, né, nós transformamos novamente o Bolsa Família num programa com porta de entrada, porta de saída. 1.300.000 famílias deixaram o Bolsa Família, né, a reconstrução que o presidente Lula faz no Brasil. O Brasil hoje tem uma das economias que mais cresce de forma sustentável no mundo, né, o nível de desemprego histórico que nós estamos vivendo, aí programas como o Pé de Meia, o embate que o presidente travou e tem travado de democratização da renda, ou seja, de combater privilégios daqueles que não pagam impostos e desonerar os trabalhadores. Então, eu penso que nós estamos vivendo um processo de reconstrução do Brasil, e a reeleição do presidente Lula significa isso. Mas a reeleição do presidente Lula significa também nós dizermos não ao avanço do pensamento político fascista no Brasil e sinalizarmos para o mundo, inclusive pela importância que tem o Brasil, que é possível nós derrotarmos esse avanço do fascismo em países importantes que hoje convivem, né, com essa concepção política e estão sendo administrados com essa concepção política. Edinho, essa pauta anti-imperialista, ela parecia até um pouco esquecida, né? Eu sempre lembro aqui, na época do Fórum Social Mundial, no começo dos anos 2000, ela era uma pauta importante, a gente teve aqui
movimentos de fora ALCA, fora FMI, né? Bons tempos, aliás. Eu fui em todos os fóruns sociais mundiais em Porto Alegre, então era muito presente isso. A gente teve a visita do Hugo Chávez, teve gente que veio do mundo inteiro para cá, e vivia-se ali também um momento de guerra ao terror, os Estados Unidos de novo colocando as suas armas para fora do território dos Estados Unidos. Em algum momento parece que isso andou de lado, e aí nós temos o tarifaço do Trump, essas investidas contra a América Latina, e nesse dia, hoje, que a gente está gravando a entrevista, nós temos porta-aviões dos Estados Unidos rumando em direção à costa da Venezuela. Você acha que a gente vai viver um novo momento de uma espécie de guerra fria na América Latina com essas movimentações? Porque temos aí Argentina, Paraguai e Uruguai se unindo para formar uma aliança antiterrorismo, e a gente vê exatamente as pautas do Donald Trump, né, para combater o fentanil e o terrorismo. Não posso imaginar que fentanil seja um problema que ocupe a cabeça da América Latina como um todo, né? Isso ele usou para taxar a China e o Canadá e o México, por exemplo. O próprio Paraguai já anunciou uma aliança com os Estados Unidos para colocar agentes americanos ali para combater o Hezbollah, que longe de mim dizer que não é um problema o Hezbollah, mas não parece que seja um problema da América Latina entre os nossos 100 maiores problemas. Pouco no Paraguai, né? E tão pouco no Paraguai, exato. Você sente esse clima, né? Hoje, aliás, de novo, no dia que a gente está gravando, pousou um avião aí que é usado pela CIA, né? Pousou em Porto Alegre, depois veio para Guarulhos, trazendo diplomatas, mas diplomata a gente sabe que pode ser agente da DEA, do FBI, a gente nunca sabe quem está no corpo diplomático, né? A minha pergunta é o seguinte: o Trump fez um primeiro mandato que foi um mandato de muito blefe, falava muitas coisas e executava poucas. Agora, em 6 meses de governo Trump, a gente está vendo que ele não está muito adepto do blefe, ele realmente está tentando executar as coisas. Você acha que a América Latina vai ser um quintal de tensão, inclusive militar, nos próximos anos? Olha, eu penso que, primeiro, né, essa concepção hegemonista, ela nunca saiu da agenda internacional. É que nós vivenciávamos, até 2008, uma concepção de que a dinâmica e a disputa de hegemonia econômica no mundo se daria pelas grandes corporações, ou seja, foi a ascensão do conceito de globalização no final do século XX, começo do século XXI. Nós tivemos um boom, né, que a economia iria se dar de forma globalizada, que nós não teríamos mais a dinâmica econômica do Estado-nação. Uhum. Ou seja, são as grandes corporações não têm a concepção de que elas não tinham pátria, elas não tinham país, elas estariam, né, dando a dinâmica econômica no planeta. Veio a crise econômica de 2008, que é uma crise longa do capitalismo no século XXI, Sim. Uma crise que ainda nós estamos vivendo os seus efeitos, é uma crise, como eu disse, longa. Amassou o PIB da Europa Amassou de uma maneira absurda, né? Ainda continua amassando o PIB mundial, com raras exceções, né? E tirou o dinamismo da economia mundial e o crescimento que o mundo mantinha, né? A crise econômica de 2008, ela derrota o conceito de globalização. Em que sentido? Porque a dinâmica econômica voltou para a dinâmica territorial. Tá. Ou seja, não são as grandes corporações, Claro, que vão dar a dinâmica da economia, né? Você volta para uma concepção de Estado nacional. que salvaram as grandes corporações, aliás. Exatamente. Com dinheiro público. Exatamente. E essa concepção de Estado nacional, só que dessa vez xenofóbica. Por quê? Porque como o mundo deixou de crescer, né, você diminuiu a capacidade de consumo, você empobreceu o mundo, principalmente os setores médios, né, e aprofundou a pobreza em muitos países, né. Eu sempre uso o exemplo, né, de um ditado brasileiro: se falta farinha, meu pirão primeiro. Sim. Né, se o mundo está mais pobre, retoma a concepção de Estado nacional, só que xenofóbico, porque aí a Inglaterra fora da comunidade europeia, porque a Inglaterra é para os ingleses. Né, o crescimento de uma direita xenofóbica na Europa, porque a Espanha é para os espanhóis, é Portugal agora, fazendo aliança, né, com a direita fascista, é Portugal para os portugueses, perseguição aos imigrantes brasileiros, a Itália para os italianos, enfim, a xenofobia toma conta, e claro, a América para os americanos. Claro. Inclusive é o centro
da concepção política do Trump e que moveu os americanos, né, nesse sentido, levando ele à vitória. Então eu penso que quando volta essa concepção do Estado Nacional xenofóbico, você abre, eu falei assim, é como se você tirasse a tampa do inferno. Toda a agenda conservadora, ela emerge e toma conta do planeta, né? Ou seja, a xenofobia traz junto a homofobia, o machismo, a misoginia, né? Eu falei agora há pouco, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma construção do mundo civilizado pós-Holocausto, Sim. literalmente está sendo rasgado. A ONU destruída, né, que também é uma construção pós-Segunda Guerra Mundial, uma resposta ao Holocausto destruída, a Declaração Universal de Direitos Humanos destruída, inclusive por contradição, destruída por um governo que hoje, né, hegemoniza Israel numa ação contra os palestinos. Sim. Uma contradição absurda. Ou seja, a fome, a miséria, o desrespeito aos direitos humanos, o tratamento, ou seja, o humanismo foi rasgado na faixa de Gaza. E por incrível que pareça, rasgado por aqueles que deram origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perfeito. Então eu penso que nós, efetivamente, né, com essa ascensão dessa agenda conservadora, né, você propiciando, infelizmente, você não, né, as condições objetivas, as condições econômicas, propiciando a ascensão do fascismo, aquilo que estava hegemonizado pela dinâmica das grandes corporações, volta a se tornar disputa hegemônica das grandes potências, mas agora do Estado-nação, do território, né? E aquela concepção que lá do século XX, né, da década de 20, quando o fascismo emerge na Itália, né, se caracterizava o fascismo como, né, um fascista, ele era expansionista do ponto de vista territorial. Sim. Ele não aceitava o diferente, por isso que o fascismo perseguia os imigrantes, né, os ciganos e depois os judeus. E os próprios italianos comunistas. Exatamente. Que então, eram os inimigos internos. Você não aceita o diferente. Então, expansionismo, aceitação diferente e, claro, uma concepção de governo autoritária. Esses três conceitos que caracterizam o fascismo estão postos hoje. Eles estão postos em todos os países que fizeram opção pela ultradireita, por essa ultradireita fascista. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Trump hoje ele está expressando, né, uma concepção, né, fascista de disputa de hegemonia inclusive territorial. O que é grave na minha avaliação? E penso que o mundo civilizado está com dificuldade de responder, está com dificuldade de se organizar. Nós vamos esperar ter um grande desastre provocado por essa concepção fascista para aí ter uma reação internacional. Né? O que me preocupa, eu acho que tem que preocupar o mundo, é que o Trump está semeando a Terceira Guerra Mundial. Você acha que é isso mesmo? Não, nenhuma dúvida, só que ela não será bélica, ela será econômica. A Terceira Guerra Mundial ela será econômica. A forma como ele usa as tarifas, né, para fazer enfrentamento com a China, com a Rússia, com a comunidade europeia, com o Canadá, com o México, com a Índia, que é um parceiro histórico dele. E com o Brasil, que tem também uma aliança histórica com os Estados Unidos. Sim. Evidente que ele vai desorganizar a economia mundial, ele vai provocar quebradeira em países que têm a economia mais frágil, menos diversificada, portanto vai aumentar a pobreza no mundo, né, vai aumentar a exclusão, só que junto ele vai levar uma parte da economia americana também. Então, efetivamente é um momento grave de tensão, né, e que eu penso que o mundo democrático, o mundo que busca, né, a construção de um processo civilizatório tem que efetivamente começar a se movimentar. Precisa conversar, precisa dialogar, precisa começar a fazer alianças, né, para que a gente enfrente essa ascensão fascista, que é inegável que existe uma ascensão fascista hoje no mundo. De um dia desse eu estava lembrando, em 2010, quando o presidente Lula visitou Berlusconi na Itália, eu vivia lá, vivi por alguns anos lá e
fazia essas coberturas com muita frequência com os colegas brasileiros que moravam na Europa. Dessa vez, acho que foi 2010, foram 2 visitas do presidente. Uma delas para a FAO, para a posse do Graziano, e outra para uma visita oficial a Berlusconi. Terminou o encontro, eu fui até o hotel que o presidente Lula estava hospedado, a gente conversou um pouco ali na recepção. A hora que eu saio, eu vejo na Piazza de Espanha, lá em cima da escadaria, eu vejo uma pequena multidão e 2 homens com fuzis apontados para cima, que não é muito comum você ver na Europa gente com fuzil, né? E aí eu olho com atenção, até tirei essa foto, esses dias eu fui buscar, tem essa foto até hoje. Era o Gaddafi, passeando por ali. Recebido como chefe de Estado, não tinha as suas manias, não ficava em hotéis, não sei o quê. Aí o Berlusconi cedeu o Circo Máximo, que é uma zona turística, para ele instalar suas tendas, aí levou a sua comida, tinha paranoide de ser envenenado, uma série de coisas, enfim. Tava lá o Gaddafi passeando por Roma, recebido como chefe de Estado. Um ano depois, esses mesmos europeus estavam matando o Gaddafi em Trípoli, os mesmos. A Itália bombardeou a Líbia, a França, a Alemanha, com a ajuda dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha, todos eles. Os Estados Unidos com bases na Itália, como tem algumas, né? E aí, na época que a história acontece, é difícil você conseguir entender todos os contextos. Teve a Primavera Árabe, mas não se sabia exatamente. Eu fiquei, os cara estava ontem aqui sendo recebido, né, no Palazzo Chigi pelo Berlusconi, e aí um ano depois os caras estão lá matando ele. E aí depois você vai vendo os contextos, e um contexto importante na época é que o Gaddafi tinha ali um governo na mão, muito consolidado, e defendia a criação de uma moeda única de troca na África. Ele era o principal porta-voz disso, falava isso com muita clareza, e nos anos anteriores ao assassinato dele, falava inclusive que ela deveria ser usada para trocas de petróleo, que é um produto sensível no mundo todo. Você acha que os BRICS terem caminhado para essa direção agora mais vocalizada, inclusive o presidente Lula falando nisso, né, de uma moeda única, de troca dos BRICS, isso desencadeou essa ação do Trump, dessa espécie de guerra fria que a gente está vendo acontecer, ou de todo modo você acha que ele faria de qualquer maneira, tentando desmantelar os BRICS, mesmo sem esse discurso mais eloquente, digamos, sobre a moeda? Olha, Leandro, eu penso que, primeiro, o governo Trump ele tenta dar um verniz político para a questão da tarifa, né, que é um instrumento que ele usa, na minha avaliação, para tentar desestabilizar politicamente o Brasil. Ele dá um verniz político de defesa do Bolsonaro, o que é uma coisa absurda. Ou seja, a justiça brasileira ela está investigando um ex-presidente por uma tentativa de golpe. E quem diz que ele participa de uma tentativa de golpe não é um cidadão qualquer que estava naquele contexto. Eram generais do Exército Brasileiro. Generais dele. Dele, indicados por ele. Oficiais das Forças Armadas, também oficiais indicados por ele. Ou seja, as investigações elas estão levando a crer que o ex-presidente da República participou da construção de uma tentativa de golpe. E o pior que eu não consigo entender a reação norte-americana, uma tentativa de golpe que pressupunha matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro-presidente do TSE queria diplomar o presidente eleito e o vice-presidente eleito. Ou seja, uma tentativa de golpe com assassinato planejado. E aí o governo norte-americano não quer que o governo brasileiro, ou que o Estado brasileiro investigue isso. É uma coisa totalmente inconcebível para a nossa concepção de democracia. E a nossa democracia ela é frágil. Nós somos um país que viveu traumas ditatoriais, de regimes autoritários. Nós estamos a duras penas tentando consolidar uma democracia no Brasil. Sim. Mas, com toda a nossa fragilidade, do ponto de vista da fragilidade histórica, o Brasil tem construído uma democracia, tem construído instituições que funcionam. Porque tem crítica aqui. Olha, tudo bem, nós podemos aperfeiçoar as nossas instituições, mas elas funcionam. Elas funcionam. Claramente funcionaram melhor do que em 64, né? Onde o STF Não, e funcionaram melhor. O nosso aparato legal é melhor que os Estados Unidos. Do que lá, exato. Porque lá teve uma tentativa de golpe. Isso.
E o Trump saiu totalmente ileso do processo. E perdoou todos. E tinham fotos dele incentivando, imagem transmitidas ao vivo pelas redes sociais. Ele e a família Trump incentivando a ocupação do Capitólio. Então, assim, a reação norte-americana não tem fundamento. Mas eles dão um verniz político. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que você toca num ponto que na verdade não é um, você toca em um, mas para mim são pontos sensíveis. Primeiro, o BRICS. O governo norte-americano, o governo Trump, ele reage logo após a reunião dos BRICS no Brasil, Isso. onde se toca na possibilidade de construção de uma moeda. O que é uma coisa totalmente descabida você retalhar um país porque ele vai fazer comércio internacional não usando dólar. O Brasil já faz comércio internacional não usando dólar. Outros países do mundo já fazem. Claro, o dólar ainda é a maior referência de valor. Sim. E quem vai dizer se o dólar vai continuar sendo referência de valor não é o Lula, é o governo norte-americano. O governo norte-americano que vai dizer que se o dólar vai ser por muito tempo referência de valor. Olha, se eles continuarem tendo déficit fiscal no volume que eles estão tendo, se eles continuarem enfraquecendo o dólar do jeito que eles estão enfraquecendo, não é a fala do Lula que vai fazer com que o dólar americano deixe de ser referência para as transações. É o próprio governo americano. Então, eu penso que não tem cabimento essa retaliação, mas, na verdade, eu penso que o que incomoda não é a frase que as transações internacionais podem ser feitas com outra moeda senão o dólar. O que incomoda é a força que o BRICS está tomando. A possibilidade de crescimento do BRICS. O que é uma coisa também inadmissível o governo norte-americano retalhar o Brasil, porque o Brasil está construindo o multilateralismo. Sim. Ou seja, um país que conversa e constrói relações econômicas, comerciais com outros países. Que dia que o Brasil retalhou os países que constituíram a ALCA? Nós nunca retalhamos. É um direito deles integrarem um bloco. Claro. As relações do Chile com os Estados Unidos, de bilateralismo. Claro, né? e que dia que nós reagimos à criação da Comunidade Europeia? Uhum. Então eu penso que não tem fundamento uma concepção autoritária, como se o Brasil só pudesse existir enquanto país na América do Sul, que os Estados Unidos tratam a América do Sul como se fosse um quintal deles. Falaram isso abertamente, aliás, né? Como se nós fôssemos um puxadinho deles, por isso que eles se veem no direito de colocar a Marinha Americana na porta do continente sul-americano para tentar ameaçar a Venezuela. Se tem algum problema na Venezuela, tem órgãos internacionais. Você vai e denuncia a Venezuela. Se tem problema a ser denunciado, denuncie. Utilize os organismos internacionais. Não ameaçar um país. Isso não tem cabimento. Mas eu acho que o que desagrada o governo Trump é a força que o BRICS está tomando. Você acha que a postura altiva do presidente Lula de não se abaixar também é uma coisa que incomoda o Trump pessoalmente, assim? Claro, de não fazer referência. Porque ele baixou um tarifaço na Comunidade Europeia, infelizmente, na minha concepção, a Comunidade Europeia ajoelhou. A Ursula von der Leyen ficou 1 hora esperando o Trump jogar golfe para ter uma reunião com ele. Quer dizer, que é uma humilhação pública evidente, né? Ou seja, não tem o menor cabimento. A Comunidade Europeia. Eu acho que desagrada o que se tornou o PIX, porque o PIX no Brasil hoje é um modo de pagamento que movimentou, no último ano, 30 trilhões de reais, sem cobrar 1 centavo de taxa do povo brasileiro. Sem que o povo brasileiro pague R$1, 1 centavo. Claro que isso desagrada, porque o PIX agora sendo parcelado, claro que já está tendo impacto nas empresas de cartões de crédito. Claro. De cartões de crédito, porque a pessoa vai parar de usar cartão. 3%, 4%, 5%. Claro. Ou seja, o volume de recurso que as empresas hoje, as maiores empresas são americanas. Sim. Né? O quanto que elas deixam de faturar com o PIX. E o pior, né, que esse modo de pagamento ele pode se expandir para outros países.
E as grandes empresas norte-americanas de cartões de crédito, evidente que vão enfrentar uma nova realidade de meio de pagamento. E eu não tenho nenhuma dúvida que outro fator que faz com que os americanos sejam agressivos em relação ao Brasil é a nossa reserva de terras raras. O Brasil detém hoje 25% das reservas de terras raras do mundo. Isso é, para explicar para a audiência, um mineral usado para fazer bateria, microchip, é isso, né? Toda a alta tecnologia eletrônica do século XXI vai utilizar os metais raros. de telefone a carro. Eu penso, Leandro, que nós podemos ter muito mais que 25%. 25% é o que hoje Se sabe. o governo brasileiro, as agências conseguiram mapear. Mas nós podemos ter muito mais que isso. Então, a gente pensar o que será o desenvolvimento do século XXI, uma reserva com esse volume para o século XXI vai ser mais importante muitas vezes do que o pré-sal. Perfeito. Do ponto de vista de riqueza Sim. para as novas gerações. É o novo petróleo, Para as digamos assim. futuras gerações de brasileiras e brasileiros. Tá. Então, claro que isso faz com que o governo americano queira ou seja, primeiro nos retalhar, tentar nos enfraquecer, tentar fazer com que o Brasil ceda para depois negociar com o Brasil as nossas reservas, o Brasil de joelhos. Eu estou falando aqui porque está na imprensa a grande negociação da cessão de áreas da Ucrânia para a Rússia envolve as reservas de terras raras. Que estão em território ucraniano Exatamente. e que ficariam para a Rússia nesse caso. Numa negociação Numa negociação. de comercialização com o governo americano. Perfeito. Então eu penso que nós estamos diante de um embate que ele tem um verniz político e interessa ao governo Trump esse verniz político, porque interessa enfraquecer o governo brasileiro, que o governo brasileiro defende a soberania nacional, o governo brasileiro quer dialogar, quer negociar com os Estados Unidos, mas quer negociar um país em pé, não de joelhos. Então, derrotar o governo do presidente Lula e permitir que um governo submisso aos interesses americanos tome conta do Brasil, evidente, é o sonho dos Estados Unidos. Então tem um verniz político, Claro. no sentido de fazer a disputa com o governo do presidente Lula, procurando enfraquecê-lo na disputa interna. Agora, evidente que o governo do presidente Lula teve a postura que se espera de um governo que defende o seu país, defende o seu povo. O Brasil não é um puxadinho dos Estados Unidos. Nós não formamos o quintal norte-americano. Nós somos um país, né? Um país que tem um povo soberano, é uma nação soberana, e nós lutamos muito pela nossa soberania, né? O Brasil lutou muito para que ele se tornasse um país soberano. Então, nós não temos outro caminho. O nosso caminho, enquanto povo, é defender a soberania nacional e enfrentar essa ofensiva fascista que, infelizmente, hoje predomina boa parte da política mundial. Edinho, que papel que joga o ex-presidente Bolsonaro nessa história? Ele é útil para o Trump, mas ele é não necessário, me parece, né? Porque se ele não estivesse nessa situação, parece que o Trump faria esses movimentos de todo modo, mas ao mesmo tempo é muito útil você ter a figura do ex-presidente Bolsonaro, porque você conquista milhões de pessoas no Brasil para jogar contra o Brasil, nessa sua avaliação, né? E, ao mesmo tempo, para a família Bolsonaro, o Trump se torna útil porque, de algum modo, colateralmente, luta para evitar que o Bolsonaro seja julgado pelo STF. É um pouco isso? Tem uma simbiose de interesses aí? Primeiro, é triste a gente ver a família Bolsonaro prestando, né, se prestando ao papel que estão prestando, né? Primeiro, de total submissão aos interesses americanos, trabalhando contra os interesses do Brasil. Isso é deplorável que nós tenhamos lideranças, inclusive com votação expressiva, né? Lideranças que têm uma votação, por exemplo, tem reconhecimento do povo brasileiro. Sim. Trabalhando contra o Brasil. E, claro, a família Bolsonaro, nesse sentido, se presta aos interesses americanos, do governo Trump, não é nem os interesses americanos, Sim. né? É o interesse do governo Trump, né? Porque, como nós estamos vendo, o povo americano não pensa igual ao Trump, né? Não se move igual ao Trump,
porque ele tem perdido popularidade. Sim. E ele tem sofrido desgastes dentro dos Estados Unidos por essa postura que ele assumiu. Mas, nesse sentido, o ex-presidente Bolsonaro, que, repito, é investigado por uma tentativa de golpe e pelo planejamento de 3 assassinatos. Sim. Nós estamos falando de um presidente que, se caracterizado as investigações da forma como elas estão se caracterizando, ele participou da organização de uma tentativa de golpe e do planejamento de 3 assassinatos. Então, não há outro caminho para o Brasil a não ser investigar. Porque se nós não investigarmos e não punirmos de forma exemplar, a cada eleição que o Brasil passar, ou seja, cada eleição que o Brasil passar como processo democrático, a força que perder vai se sentir no direito de organizar um golpe e de matar o adversário. Claro, e nada vai acontecer. Ou seja, é um precedente gravíssimo para um país que se dispõe a construir uma democracia. Então tem que ser investigado e tem que ter o amplo direito de defesa, o direito ao contraditório, mas se for caracterizado, como tudo indica que será, o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro na organização da tentativa do golpe e na tentativa de homicídio, ele tem que responder por isso, como qualquer brasileiro responderia. Então, o governo Trump, nesse sentido, ele usa o Bolsonaro para fazer luta política interna no Brasil, para tentar desgastar o presidente Lula, porque, repito, o presidente Lula não vai tirar o Brasil dos BRICS, que nós queremos criar relações comerciais, econômicas, de troca de tecnologia com outros países do mundo. Sim. Então nós não vamos sair do BRICS pela pressão dos Estados Unidos. O governo do presidente Lula não vai enfraquecer o PIX, porque o PIX é uma construção do povo brasileiro. E o presidente Lula não vai entregar as terras raras para o governo norte-americano. Então, evidente nesse sentido, o governo do presidente Lula, ele é o contraponto aos interesses norte-americanos. Então, quando o Trump utiliza o Bolsonaro, ele está utilizando o Bolsonaro para fazer enfrentamento a um governo que defende a soberania nacional, que defende a soberania do Brasil, que não quer que o Brasil, repito, se torne um puxadinho dos Estados Unidos. Edinho, a gente está indo para o final da entrevista, eu queria te perguntar o que acontece com o PT agora em 2 momentos. Primeiro, nesse primeiro momento, você agora vai ter que definir todas as posições dentro do partido, quem ocupa quais cargos, quais posições, e aí vai ter que ter uma conversa com esses grupos todos. A gente pode esperar um PT daqui para frente mais o quê? Ele vai ser mais radical nesse discurso da defesa da nação? Ele vai ser mais enfático em relação a um modelo econômico para o futuro, por exemplo, que seja diverso desse que está sendo colocado no Brasil hoje, que é uma herança, né, do teto de gastos, uma herança lá do arcabouço fiscal? A gente pode esperar dentro do partido essa discussão para ter uma transição, que esse é um modelo econômico muito controverso, inclusive dentro da própria esquerda. E um segundo ponto da pergunta: qual é o PT do futuro, como vocês estão olhando dentro do partido para novas gerações? Vamos colocar assim, um pós-Lula, né? Um pós-Lula político, né? Para onde vocês estão olhando? Onde é que estão essas novas gerações de políticos? Que tipo de galera está aparecendo no partido? Se há interesse de um pessoal mais novo em se filiar, em participar? Se você monitorou novos vereadores eleitos na última eleição aí, que podem ser parte do futuro do partido. Então, primeiro, que PT a gente vai ver daqui para frente, no curto e médio prazo, e o PT lá da frente, quem é que é a molecada de 16 anos hoje que a gente não está enxergando, que a gente pode olhar lá para frente? Olha, eu penso que o PT tem grandes desafios. Grandes, não são pequenos. Primeiro, esse que eu coloquei aqui, que é uma atuação na conjuntura, que é nós reelegemos o presidente Lula para que a gente continue reconstruindo o Brasil e derrote o fascismo. Mas o PT tem desafios organizacionais, ou seja, o partido, e eu defendi isso no processo de eleição interna, né, que votaram mais de 500 mil de filiados, né, 547 mil filiados foram às urnas nesse último PED, é o maior PED, né, PED é
processo de eleição direta do PT, né? É o maior PED da história do nosso partido, né? E nós debatemos muito a questão organizativa, além dos enfrentamentos da política, da conjuntura, também as questões organizativas. Isso para acomodar as diferentes visões dentro do partido, é isso? Não, porque o PT tem um desafio imenso, que é ele voltar, do ponto de vista de uma orientação partidária, a voltar a ter organização de base. O PT precisa voltar a ter presença junto à nossa base social, Perfeito. junto às periferias, né, a organização por local de trabalho, a organização por local de moradia. Ou seja, que é o que a gente diz que o PT tem que voltar a nuclear, né, a fazer a organização de núcleo de base. Isso se perdeu na sua avaliação? Enfraqueceu muito, muito. Eu acho que quando o partido cresce institucionalmente, que nós começamos a ganhar a presidência da República, governos do Estado, prefeituras importantes, crescemos o número de deputados estaduais, federais, vereadores. Claro que isso fortalece muito o partido do ponto de vista institucional, que é importante. Claro. Porque nenhum partido disputa hegemonia sem ter uma representatividade institucional, mas também isso afastou o PT desse trabalho de base, de organização de base, que eu digo que nessa transição, né, que nós vivenciamos do século XX para o século XXI, de aprofundamento da modernização dos nossos meios de produção, ou seja, a adoção da robótica, das novas tecnologias, agora a adoção da inteligência artificial, o crescimento, né, da internet como instrumento, inclusive, de geração de riqueza. Enfim, isso gerou o surgimento de uma nova classe trabalhadora, né, que o partido tem que ter presença nessa nova classe trabalhadora, né, porque se nós aumentamos a produtividade com um número menor de trabalhadores, nós aumentamos a presença dos trabalhadores no serviço, né? E novas profissões emergiram, como os motoristas de aplicativo, o motoentregador, o menino e a menina que ficam em home office recortando vídeo, impulsionando vídeo para as plataformas. Enfim, nós só vamos dialogar com essa classe trabalhadora se nós tivermos presença junto a essa classe trabalhadora. Nós só vamos melhorar o nosso diálogo com as comunidades evangélicas, né? Eu estou dando um exemplo de uma dificuldade que o partido tem hoje, se nós tivermos presença. Não então, é cotejar meia dúzia de senadores que são pastores. É presença, é ter presença na comunidade. E claro, né, o partido tem uma agenda que dialogue com essa nova realidade. O partido não pode abrir mão do seu legado, né, do legado que nós construímos, de termos um projeto de desenvolvimento nacional, né, como o presidente Lula luta para desenvolver, para a gente pôr em pé um projeto de desenvolvimento nacional no Brasil, como a nova indústria brasileira. 300 bilhões o governo está investido no processo de reindustrialização do Brasil, né, um programa como nós estamos fazendo, né, de distribuição de renda, o enfrentamento à concentração de renda, como o governo Lula está fazendo agora, ou seja, desonerando quem ganha até R$5.000, diminuindo a carga tributária quem ganha até 7 mil, taxando quem ganha muito e não paga tributo hoje no Brasil, enfrentando o debate da desoneração. O Brasil hoje, do ponto de vista proporcional, nenhum país do mundo tem uma desoneração, uma renúncia fiscal de 860 bilhões de reais. Ou seja, nós temos setores que deveriam pagar tributos e não pagam. Portanto, nós estamos convivendo com um país de privilegiados. A promessa era entregar emprego, mas não entregou, né? Não, das empresas, né? Sim, mas Leandro, nenhuma desoneração ela pode ser ad eterno. Ela tem que ter data para começar e data para terminar para você incentivar um setor da economia, né? Agora, o momento que aquele setor da economia se torna competitivo, ele se estabelece na economia, ele não precisa ser desonerado, né? E quando ele é desonerado indevidamente, é a sociedade que paga o preço. Claro. Né? Quem compra o pãozinho, o arroz, o feijão. Então, essa é uma agenda importante que o PT tem que enfrentar. Nós temos que enfrentar a agenda da segurança pública. Eu penso que, se nós não queremos essa concepção de segurança pública, de polícia que é letal, ou seja, nós sabemos que você precisa da polícia de confronto. Qualquer sociedade do mundo precisa. Mas a polícia de confronto tem que ficar dentro do batalhão, né? E você ter
a polícia, a concepção de segurança pública de uma polícia comunitária no dia a dia, utilizar as novas tecnologias, câmeras inteligentes, totens, monitoramento que todos os países avançados hoje utilizam. Nós temos programas para disputar o adolescente infrator, né, em conflito com a lei. O adolescente, quando está em conflito com a lei, tem que ter programa para que ele não seja ganho pela criminalidade. Nós temos que ter programa de reinserção social de apenado, porque quem cumpre a pena, pagou pelo seu crime, tem que ter o direito de voltar para a sociedade, porque senão ele vai ser ganho por crime organizado também. O PT tem que enfrentar o debate da transição energética, da urgência climática, né? Nós temos que voltar a colocar como bandeira central para o partido, né, a questão da universalização da educação integral, o direito à creche, enfrentar o debate da redução da jornada de trabalho, porque esse é um debate mundial, né? O trabalhador, ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar, mas ele também tem que ter o direito ao tempo, ao lazer, ao convívio familiar, a estudar, se qualificar. Nós temos que enfrentar o debate hoje. Leandro, nós temos 20 milhões de brasileiros dia que não usam o transporte público porque não tem condições de pagar. O debate da tarifa zero do transporte público, ele tem que voltar para a agenda, porque senão as cidades vão se tornar cada vez mais espaços urbanos injustos e excludentes. Quem vai pagar a conta da tarifa zero, nós vamos debater. Se é o combustível com alto impacto ambiental, se é a tributação do veículo individual para que a gente possa subsidiar o veículo coletivo, porque se nós tivermos um transporte coletivo Sim. de qualidade, né, o cidadão pode deixar o carro em casa. Na Europa tem os pedágios nos centros da cidade, Exato. né, que você elimina também. São agendas desse século XXI que o PT precisa priorizar, que nós temos que debater. Então eu penso que são desafios imensos, desafios organizativos, desafios de construção de uma agenda que dialogue com o século XXI e, claro, o nosso desafio imediato, que é reeleger o presidente Lula para que o Brasil continue nesse caminho, né, de reconstrução das políticas públicas, né, de reconstrução de um Brasil sem privilégios, com justiça, com igualdade de oportunidades. E também a reeleição do presidente Lula significa nós derrotarmos o fascismo no Brasil, porque ele está mais presente na nossa vida, nas nossas vidas, né, nas vidas do povo brasileiro, do que a gente imagina. E essa ofensiva do Trump, a gente tem que entender como uma caracterização do avanço do fascismo e da tentativa de fortalecer as forças políticas do fascismo no Brasil. Perfeito, Edinho. Conseguimos. Muito obrigado. A gente marca uma próxima, que ficou muita coisa aqui para perguntar. Vamos deixar o tempo passar, a gente faz fazer um segundo outra tempo. entrevista, isso aí. Obrigado e boa sorte. Eu que agradeço. Precisar, tem muita coisa para fazer lá. Obrigado. Muito obrigado.